Olá, você vai ver no Jornal de hoje a audiência que debateu políticas públicas para idosos na avaliação do vereador Jair Assaf. Acho que a Câmara está no caminho certo. Nós precisamos ouvir a sociedade, ouvir a comunidade em geral, para nós termos um rumo de como será tratados os idosos na nossa cidade no futuro. Suplente de Ana Paula Rossi, Dr. Bonin se despede e faz balanço de sua segunda passagem pela Câmara. Nós também entregamos um ofício pedindo a ampliação da central de medicamentos. A central de medicamentos foi inaugurada no dia 2 de fevereiro, exatamente. E num curto espaço de tempo, a quantidade de atendimento é muito grande, cresceu muito. E a sessão solene que homenageou Leandro Ferreira de Oliveira, do Templo Ogum Beira-Mar. É agora no Câmara Notícias. Representantes do Legislativo, Executivo e Sociedade Civil estiveram no último dia 1º aqui na Câmara para debater políticas públicas municipais para os idosos. Foi uma audiência bem extensa e nós conversamos com o vereador Jair Assaf, que fez uma avaliação das propostas e temas apresentados. Primeiro, eu participei com muito prazer, com muita satisfação. Acho que a Câmara está no caminho certo. Nós precisamos ouvir a sociedade, ouvir a comunidade em geral, para nós termos um rumo de como será tratados os idosos na nossa cidade no futuro. A prestação de contas que foi dada aqui na Câmara, pela Prefeitura, pelas entidades, pelo Conselho, foi muito bom porque nós estamos precisando disso, para se saber o que nós temos, como é que a comunidade encara isso, como é que a comunidade participa. Quando eu falo em comunidade, claro que eu estou falando no idoso. Então nós precisamos ter essa noção do que o poder público oferece para os idosos. E aí foi prestado conta pelo Conselho Municipal do Idoso, que nós fizemos uma avaliação, ficamos ouvindo, e nessa avaliação eu entendo que ainda falta muita coisa. Um dado apresentado pelo Conselho Municipal do Idoso chamou a atenção. Hoje, só 1,7% da população idosa de Osasco participa de atividades nos centros de convivência geridos pela Prefeitura. Para o vereador, o transporte e a falta de divulgação dos serviços podem ajudar a explicar a baixa adesão. Sabe o que é? Tem as dificuldades também de acesso, de saber o local, o que a Prefeitura oferece, porque o idoso ele depende do transporte. Ele precisa ter o transporte em casa ou o transporte da Prefeitura. E às vezes nem sempre tem. Claro que os ônibus estão adaptados, muitos deles, para trazer o idoso, né? Até com aqueles idosos que têm dificuldade. Mas o principal motivo, na minha opinião, é falta de condições para que o idoso frequente um local em que ele possa conviver. Ele possa ter alegria, ele possa ter um esporte, ele pode dançar um pouquinho, ele pode fazer aquelas atividades que é tão necessária para o idoso. Por isso que eu acho, então, que a falta de comunicação, falta de transporte, o idoso muitas vezes nem sabe o que ele tem à disposição, ou então a distância, por isso que o transporte é importante. Então nós esperamos que com essa audiência pública chame a atenção daqueles que têm que tomar cuidado com o idoso, aqueles que têm que colocar por idoso à disposição do que ele precisa. E o parlamentar também comentou a questão da lei do passe livre para quem tem mais de 60 e outra lei também de sua autoria, a que trata da acessibilidade dos passeios públicos. Eu vejo as dificuldades que tem hoje, por exemplo, o idoso no transporte. Estão brincando com os idosos, porque nós temos o direito, é dever da Câmara, cuidar da lei orgânica dos municípios. E há 4 anos que eu venho tentando colocar esse projeto em pauta. Mas como se tem muita dúvida da legalidade ou não, eu protelei, consultei. Em 2016, eu apresentei um projeto
e que não foi aprovado na Câmara, não porque a Câmara não se interessou, pelo contrário. Eu consultei o prefeito na época, Jorge Lapas, e ele me pediu, falou, Jair, nesse segundo semestre é impossível aplicar essa lei, porque eu preciso de tempo, eu preciso de prazo, nós estamos próximo das eleições, né? Vamos deixar para o ano que vem, se nós ganharmos, ainda ele foi bem claro, se não ganhar, eu tenho certeza que você vai conseguir implantar. Falei com o Rogério aceitou, falou, olha, eu vou dar 3, 4 meses de prazo para a prefeitura saber quem são e quantos são. Quem precisa de transportes gratuitos acima de 60 anos, né? E nós fizemos isso com a participação de 7 vereadores aqui na Câmara, foi para a prefeitura encaminhou para as empresas e as empresas entendem que como não faz parte de um contrato que eles assinaram uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu não sei a data, eles não querem adotar, eles estão dificultando, entraram na justiça. Pelo caminhar, eu entendo que a justiça vai dar favorável aos idosos, porque a justiça em momento algum está negando inconstitucional, que nós ferimos a lei maior. Então eu acredito que por mais poucos dias, ou a partir de novembro, nós tenhamos o idoso sendo respeitado com a sua carteirinha, com a sua identidade de mais de 60 e dar entrada num ônibus sem ter as barreiras que eles têm hoje, as dificuldades que têm hoje. Mas isso é uma vitória da comunidade, é uma vitória da Câmara, da Prefeitura, mas eu ainda tenho dúvida. A empresa vai dificultar tudo o que ela puder, mas nós temos que estar preparados. Se for preciso negociar essa parte com as empresas, porque o transporte público ele depende do prefeito também. Quem que aumenta a passagem? Quem que dá condições da empresa cobrir os prejuízos que ela possa ter durante o ano? É o prefeito aumentando o valor. Se tem o prefeito essa possibilidade de aumentar o valor, por que não discutir? Por que não colocar na mesa? Vocês vão atender a comunidade e nós vamos atender vocês. Tem como o prefeito negociar com as empresas. Embora, vou repetir, as empresas vão criar dificuldade por não estar no contrato. Mas eu entendo que a prefeitura deveria ter chamado primeiro a empresa para dizer, olha, vamos fazer mudança no contrato e nós vamos fazer um balanço para saber quem são e quanto vai ser usado financeiramente. E a acessibilidade é uma coisa que é normal na cidade. Nós não podemos ter... Eu uso sempre uma cidade de Praia Grande como exemplo. Você circula na Praia Grande, você não tem um degrau nos passeios. Claro que ela é nível de mar, mas o cidadão, muitas vezes, para fazer o projeto dele melhor do que o outro, ele pode fazer um degrau, 2. Praia Grande não aceita. Aqui na nossa cidade, com esses 56 anos que nós temos, essa lei nunca foi respeitada. Então, nunca foi adotado a calçada sem degraus. Então eu fiz uma lei, acho que em 2014, essa lei está em vigor, e a única via que foi adotada e aplicada dentro da legislação é a Primitiva Bianco, que nós estamos agora esperando com esse projeto do prefeito Rogério Lins, de calçada bonita, que eles resolvam essa questão. Calçada bonita só vai ser bonita realmente se ela atender os idosos, o cadeirante ou a gestante. É isso que nós queremos. E se não for possível, por causa dos anos e do terreno, que ela coloca a rampa de 90 centímetros para dar acesso de um local para outro. E depois do intervalo no Câmara Notícias, Centro Dia do Idoso, na parte final da entrevista com o vereador Jair Assaf. Mas eu ainda acredito que nós vamos demorar um pouco, porque precisa de recursos, precisa de local adequado. Nós precisamos de uma área onde não tenha muito degraus, não tenha escadas, não tenha nada. Precisamos de um prédio que tenha o conforto necessário e a acessibilidade necessária. E os 30 anos da Constituição Federal Brasileira. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Não saia daí, é bem rápido.
Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com a última parte da entrevista com o vereador Jair Assaf, repercutindo a audiência que debateu políticas públicas municipais para os idosos. E o tema agora é o Centro Dia do Idoso, um projeto que foi muito citado e que, segundo a secretária de Assistência Social, deve virar realidade em 2020. Sou favorável, claro, porque nós sabemos de que muitas famílias de que maneira tratam o idoso. E muitas vezes não tem onde o idoso ficar caso a família necessita se ausentar de casa. Então ela precisa desse centro de atenção, precisa de uma creche noturna. O que a gente fala creche, né? Mas é um local para que o idoso possa ficar uma noite ou duas à espera dos familiares que tiveram problemas ou, sei lá eu, de que forma precisaram sair de casa, ou para que a prefeitura possa dar melhor atenção àqueles que não têm, às vezes, nem alimentação em casa. Esse local que o pessoal está chamando de creche, vai ser para isso. Vai dar para dar uma atenção maior, saber quais deles precisam do carinho, do respeito do poder público. Quem está precisando, por necessidade, muitas vezes o filho fica doente, ou a filha, não tem quem cuida. E se ficar na prefeitura alguns dias ou algumas noites, a prefeitura cuidando, ela está fazendo o seu papel de bem-estar da sociedade. Não tem como ser contra. Mas eu ainda acredito que nós vamos demorar um pouco, porque precisa de recursos, precisa de local adequado. Nós precisamos de uma área onde não tenha muito degraus, não tenha escadas, não tenha nada. Precisamos de um prédio que tenha o conforto necessário e a acessibilidade necessária, sem ter que ter rampa, sem ter que ter degrau, sem ter que ter nada. Tem que ter acesso com facilidade, porque ele já vem com dificuldade. Ele não pode encontrar dificuldade onde ele vai ser acamado, onde ele vai ser recebido pela prefeitura. Mas eu acredito que o prefeito deve estar pensando nisso. É muito bom a secretária ter colocado, porque é uma necessidade de nós cuidarmos dos nossos idosos. E o parlamentar finalizou com uma reflexão que ele fez na audiência. Mais do que leis, é importante cultivar o carinho e o respeito ao idoso dentro e fora de casa. E falando em casa, a Assaf citou um exemplo que acontece em sua própria família. A mãe de Assaf tem 98 anos. Nós temos respeito por ela. Nós cuidamos da nossa mãe. Meu irmão James, meu irmão Jacir, cuidam diariamente da minha mãe junto com as pessoas que têm curso para isso, pessoas que são preparadas para cuidar. Então, o que eu acho que está faltando na nossa sociedade? É o carinho, é o respeito pelo idoso. O cidadão que trabalha na prefeitura, os filhos, o pessoal que está na rua, o transporte, precisa respeitar o idoso, saber, olha, aqui tem um idoso, ele já contribuiu, ele já trabalhou bastante, ele precisa ser respeitado. Não é leis que vai conseguir fazer o idoso ser respeitado. Pode ajudar, mas não resolve. Resolve é o carinho, é o amor, que começa em casa, pela família. Extensão do poder público, do transporte, é isso que nós precisamos, a saúde. Então, eu sempre digo e vou repetir sempre. Tratem o idoso com carinho, com respeito, que você vai ver como que você vai se sentir bem quando você tiver a mesma idade da pessoa. Alguém que cuide de você.
Então cuide dele, cuida com carinho, cuide com amor, que você vai ver como que Deus vai lhe proteger. A audiência que debateu as políticas públicas municipais para os idosos pode ser conferida na íntegra em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br/TV Câmara Osasco 1. 5 de outubro marca os 30 anos da Constituição Brasileira de 1988. E nesta reportagem especial da TV Brasil, você confere como foi o processo de criação do texto, que ampliou os direitos dos cidadãos brasileiros e que simboliza um momento de esperança para o país. Estamos com imagens ao vivo, direto do Congresso Nacional. Há exatos 30 anos, em 5 de outubro de 1988, os convidados iam chegando ao Congresso Nacional vestidos como se fossem para uma festa de gala. Prestigiavam o nascimento da 8ª Constituição Brasileira, que foi gerada ao longo de 20 meses em meio a debates entre parlamentares que brigavam para ver suas emendas aprovadas. No início, o balbúrdio era de tal ordem que parecia ser impossível, porque as divergências estavam batendo cabeça. Aos poucos foi se organizando, encontrou-se um processo e no fim saiu um negócio bastante razoável. Do lado de fora, banda de música, fogos explodindo e uma tímida participação popular. Dentro do plenário da Câmara dos Deputados, os constituintes trocavam assinaturas nos primeiros exemplares da chamada Constituição Cidadã, enquanto esperavam pela chegada do presidente da Assembleia Nacional, Ulisses Guimarães, e do presidente da República, José Sarney. Quem mandava naquilo era o doutor Ulisses. Eu quero dizer para você com clareza de que se não fora ele, nós não teríamos conseguido terminar aquele trabalho. Porque ele tinha uma autoridade tanto do lado da direita, na linguagem da época, como da esquerda. Ele tinha autoridade e respeito. Função social. Prometo manter... José Sarney jurou a Constituição com as mãos trêmulas. Cumprir a Constituição. Ulisses Guimarães se emocionou ao promulgar a nova carta. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A Constituição criou o Sistema Único de Saúde, aboliu a censura e a tortura tão comuns na ditadura, pretendeu demarcar todas as terras indígenas em 5 anos, também unificou o valor do salário mínimo, aumentou os direitos trabalhistas e buscou a igualdade entre homens e mulheres. A própria ordem da Constituição mudou. Ela começa falando dos direitos para depois vir com toda a estrutura do Estado. Isso não é um detalhe, né? Isso é um recado político do Constituinte. A Constituição completou 30 anos. Há uma série de artigos a ser regulamentados por leis que ainda nem foram feitas. Além disso, há uma centena de emendas constitucionais que durante todo esse tempo alterou o texto original. Fora isso, nem tudo que está no papel é cumprido na prática. Há vários temas que ainda merecem regulamentação, que ainda necessitam de regulamentação, e eu diria em todos os títulos da Constituição, inclusive temas de direitos fundamentais, que ainda não foram regulamentados, o que acabam gerando a impossibilidade do exercício desses direitos ou uma dependência do judiciário. Isso também faz com que o judiciário tenha uma posição mais ativista. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! E a seguir, Dr. Bonin faz balanço de ações em sua segunda passagem pela Câmara. Uma delas, solicitando a instalação aqui no município de Osasco de um centro municipal, um centro público de hemodiálise, que é uma coisa muito carente aqui no nosso município.
e a sessão solene que homenageou Leandro Ferreira de Oliveira, do Templo Ogum Beira-Mar. É só um instante, não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Foram 134 indicações apresentadas em 40 dias, além de ofícios e a aprovação e sanção de um projeto que estava arquivado. Dr. Bonin está encerrando sua segunda passagem pela Câmara. Nesta entrevista, gravada na quinta-feira, o parlamentar faz um balanço de sua produção legislativa no período, começando pela retomada na luta pela instalação de uma AME em Osasco. No dia 30 de agosto, eu reassumi o nosso mandato como suplente e que ficaremos aqui até o próximo dia 8, dia 9, quando a vereadora Ana Paula Rossi então retoma o seu assento aqui na Câmara Municipal. E fazer esse balanço que eu acho que foi assim muito bom. Eu acho que nesse pouco espaço de tempo algumas coisas de bastante importância nós desenvolvemos aqui. Em relação à AME, que é um tema que a gente vem batalhando bastante, no dia 4 de setembro, quando da visita do então governador Márcio França aqui no município de Osasco, nós entregamos a ele também, mais uma vez, como já fizemos com o ex-governador Alckmin, um ofício pedindo mais uma vez, reiterando mais uma vez a necessidade de termos um ambulatório médico de especialidades aqui em Osasco. Isso foi no dia 4 e esse ofício foi protocolizado no Palácio do Governo no dia 17/9. Desenvolvemos também, fizemos duas indicações pessoalmente, entregues através de ofício ao nosso prefeito Rogério Lins, uma delas solicitando a instalação aqui no município de Osasco de um centro municipal, um centro público de hemodiálise, que é uma coisa muito carente aqui no nosso município. Nós temos um serviço privado que está já sucateado, vamos dizer assim, que não está estrangulado, não consegue mais atender a demanda porque serve todos os municípios da região. E temos também um serviço semelhante no Hospital Regional, que também não atende mais, não dá mais conta da demanda. Então, é uma carência muito grande no nosso município no serviço de hemodiálise. Então, nós entregamos agora, no dia 17 de setembro, para o nosso prefeito, um ofício solicitando esse centro de hemodiálise. E, na mesma ocasião, nós também entregamos um ofício pedindo a ampliação da central de medicamentos. A central de medicamentos foi inaugurada no dia 2 de fevereiro, exatamente. E num curto espaço de tempo, ela já a quantidade de atendimento é muito grande, cresceu muito o número de pessoas que passaram da entrada em solicitações junto à central de medicamentos. De março até agosto, mais de 4.500 novos acolhimentos, Então, o espaço se tornou muito pequeno, dificuldades em relação ao estacionamento, dificuldades em relação às pessoas se locomoverem ali, a grande maioria são pessoas de idade, não tem como estacionar ali próximo. Então, nós pedimos ao prefeito um estudo no sentido de ampliar esse espaço, quer dizer, não vai dar mais para continuar ali, ou amplia ou continua ali, e ver mais um ou dois outros espaços, uns na Zona Norte, outros na Zona Sul, descentralizar um pouco essa central de medicamentos do município. Tá? Também conseguimos, no início do nosso mandato, em 2017, nós apresentamos uma indicação que diz respeito à mudança, à alteração do cargo de motorista de ambulância para condutor de ambulância.
A diferença é que o condutor de ambulância, ele, além de ser um motorista, ele tem que ter um preparo para fazer parte da equipe que presta os primeiros atendimentos ao socorrido. Então ele vai ter noções de primeiros socorros, ele vai ter que saber lidar, manipular com os equipamentos que estão ali dentro da ambulância, ou seja, ele praticamente vai ser quase que um paramédico, acumulando a capacidade ainda de dirigir essa ambulância, né? O que acontece? O prefeito ele elaborou um projeto de lei complementar, que é o 36/2017, se eu não me engano, mandou para a Câmara Municipal e o que acontece? Esse projeto ele não foi votado nem em primeira nem em segunda discussão, ele foi arquivado. E quando nós voltamos aqui, em agosto, eu procurei saber, né, o que aconteceu com esse projeto. Então, nós vimos que esse projeto, um projeto de lei complementar por parte do Executivo tinha sido arquivado. Nós pedimos o desarquivamento desse projeto. Ele foi colocado em primeira e segunda discussão, aprovado, e foi sancionado como lei pelo prefeito Rogério Lins. Foi mais uma conquista da nossa equipe, nesse pequeno período de tempo. Quero também ressaltar, em relação agora no sábado passado, dia 29, foi lançada a pedra fundamental para a construção da nova UBS em Presidente Altino. A gente sabe que isso é uma reivindicação da sociedade de moradores do bairro, Ramaltino, do Altair da Padaria, que agora também está aqui como vereador já de algum tempo, mas nós tivemos uma participação também dentro desse processo, que foi também entregar ao prefeito Rogério Lins, durante aquele primeiro mandato nosso, uma indicação para que fosse construída essa UBS ali na região de Presidente Altino. E agora então, no dia 29 passado, sábado, foi lançada a pedra fundamental e provavelmente dentro de 10 meses, um ano, o bairro terá uma nova UBS. E finalizando a entrevista, Dr. Bonin apontou 2 projetos voltados à saúde da mulher que foram vetados pelo Executivo e explicou qual será agora a estratégia. Nós apresentamos esses 2 projetos de lei, né? Se referindo à criação no município de um ambulatório voltado para o atendimento para a mulher no período de climatério, né? Que é aquele período que antecede a última menstruação da mulher, onde existe aquela queda de produção hormonal e a mulher sofre uma série de alterações do ponto de vista somático, emocional. E muitas vezes ela fica perdida, né, na rede de atendimento público sem ter uma atenção adequada para aquele momento da vida dela que é muito importante. E nós apresentamos também um projeto de lei, que nem você falou, que seria a gente ter uma semana relativa à prevenção da depressão pós-parto, através de ações em relação à mídia escrita, falada, né, para orientar a população a respeito dessa situação. Lembrando que em torno de 1/4 das mulheres sofrem dessa depressão pós-parto. E isso traz uma série de interferências negativas, principalmente no vínculo da mãe com essa criança. E esses 2 projetos foram vetados, dizendo que se tratava de um vício de iniciativa, que seriam ações que estariam gerando despesas para os cofres aqui do município, e quando na verdade não é bem isso daí, porque em relação ao ambulatório nós iríamos trabalhar, a proposta é trabalhar com os médicos que já estão, né, alocados na rede pública. O espaço seria ali dentro da casa da mulher, então não teria muito justificativa de falar que isso está gerando despesa. É uma coisa mais de você organizar esse tipo de serviço. Muito bem, foi vetado e nós então vamos entrar agora ainda essa semana que vem, no início dessa próxima semana, nós temos tempo até terça-feira próxima, com indicação, né? Já que é dito que isso tem que ser uma ação do Executivo para o Legislativo, nós vamos apresentar as 2 indicações. Uma para a instalação do ambulatório voltado para atenção para a mulher em período de climatério e o outro para desenvolver o trabalho da semana de prevenção, de prevenção da depressão pós-parto. E
E o Templo Ogum Beira-Mar, uma das mais antigas instituições umbandistas de Osasco, foi homenageado novamente pela Câmara. Desta vez, o escolhido foi Leandro Ferreira de Oliveira, pai pequeno e relações públicas do templo, que recebeu a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma da cidade de Osasco. Além de ser um dos organizadores da festa de São Cosme e Damião, Leandro faz um trabalho social com crianças e jovens. Antes da entrega das honrarias, o vereador Pelé da Cândida, autor da homenagem, deixou uma mensagem a Leandro. Quero dizer, Leandro, que você é merecedor, você, seu pai, e dizer a todos os filhos desta casa maravilhosa, que está sempre ali de portas abertas, para receber todos nós, que vocês também fazem parte dessa homenagem, viu? Porque quando a gente chega ali, vocês estão ali de braços abertos nos recebendo, cada um ali na sua função, cada um fazendo a sua parte. Deus, Oxalá e todos os orixás te abençoe sempre, continue sendo essa pessoa maravilhosa, e vamos juntos, porque a Umbanda só tem a crescer. A medalha Antônio Raposo Tavares é concedida a personalidades que prestaram importantes serviços ao município e tenham o espírito corajoso e desbravador do bandeirante. Além dela, o homenageado recebe o diploma Cidade de Osasco. Cada parlamentar pode apresentar uma honraria desse tipo por ano. E a solene foi encerrada com o discurso de agradecimento do homenageado na tribuna. Então eu tenho orgulho de estar recebendo essa honraria simples nos olhos de algumas pessoas, mas como está dito aí, vocês talvez receberam o livrinho e leram, a pessoa que recebe essa medalha Raposo Tavares tem o espírito de desbravador. Então quem dera a mim um dia ser um desbravador dentro da nossa cidade, sendo 1% do que foi Raposo Tavares, né? Então, para mim é um orgulho muito grande. E vocês sabem que o que eu tenho de projeto é principalmente em prol das crianças. Então, hoje o que me deixou muito feliz foi ver que algumas pessoas aqui que eu conheço trouxeram os filhos para estarem vendo eu receber essa homenagem. Como está dizendo lá, é com o intuito de educar os cidadãos futuros. E é isso que eu quero. Que daqui a alguns anos, essas crianças vejam essa homenagem minha e queiram ser um exemplo para a sociedade. Não que eu seja exemplo, mas que essas crianças queiram ser. E o meu intuito principal é isso. Essa festa que a gente faz em homenagem a São Cosme e São Damião é só um pouquinho do que a nossa religião... Obrigado. É só um pouquinho do que a nossa religião pode fazer dentro do nosso país. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, TV Câmara Osasco SP. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!